Então, hoje vamos para a nossa aula 17, tá? De Fundamentos de Enfermagem. E hoje a gente vai estar falando sobre contenção no leito dos pacientes acamados, que é um assunto que assusta bastante, porque parece que o pessoal de enfermagem está realizando um procedimento cruel, né? De estar amarrando o paciente no leito, mas muitas vezes isso pode ser necessário, tá? Para principalmente proteção do paciente, proteção da equipe também, tá? Porque principalmente pacientes psiquiátricos, né? Com agitação psicomotora, não tem, sem resposta ao tratamento medicamentoso, então muitas vezes é necessário conter esse paciente no leito. Então a enfermagem tem que saber lidar com essa situação e saber realizar essa contenção, que não pode ser de qualquer forma, senão vai ferir o paciente e causar lesões e sequelas no paciente, tá? Não só física, mas psicológica também. E um outro assunto importante também, que a gente vai estar abordando hoje, é sobre a sonda nasogástrica e a sonda nasointeral, tá? Que são duas sondas parecidas, mas com funções diferentes. E o técnico de enfermagem, ele não é o responsável pela passagem nem da sonda nasogástrica, nem da sonda nasointeral, mas ele é responsável pelos cuidados, pela administração da dieta, tá? Auxiliando também a enfermeira a tá realizando esse procedimento de passagem de sonda, né? Ou enfermeira ou médico. Então, vocês precisam ter um bom conhecimento, tá? Tanto da sonda nasogástrica quanto da sonda nasointeral, certo? Então, vamos lá começar. Então, sobre contenção no leito, né? Então, o que seria isso? Seria a limitação dos movimentos físicos do paciente por meio de uma aplicação de medidas de contenção mecânica, né? A realização desse procedimento deve ser uma medida excepcional, ou seja, a última opção, tá? Como o banho no leito é a última opção, contenção do paciente no leito deve ser a última opção. É quando realmente a gente não tenha outra opção a não ser conter o paciente, por medidas de segurança mesmo. E cercada de todos os cuidados para a prevenção de lesões no paciente. Tá? É muito importante isso, saber realizar essa contenção, porque não pode fazer a contenção de qualquer jeito, que a gente pode impedir aí a circulação de sangue. Isso, se for mal feito, gente, pode causar até amputação de membros do paciente. Como isso tem importância, inclusive óbito. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Com essa contenção. Porque contenção a gente pode conter a cabeça, a gente pode conter o tórax, a gente pode conter as mãos, o abdômen, certo? Então tem vários tipos de contenção, certo? A abordagem verbal e o tratamento medicamentoso deve preceder a intervenção mecânica. Então, primeiro a gente tenta um convencimento verbal, né? Falando, conversando, orientando o paciente, buscando ter proporcionando, né, um ambiente tranquilo, calmo para esse paciente, evitando algo que possa irritar esse paciente, né, se possível, realizar o tratamento medicamentoso juntamente, né, com o médico, né, informar o médico para que ele prescreva alguma medicação para tentar acalmar esse paciente. Quando nada disso funcionar, aí sim a opção será realizar a contenção mecânica. Evitar danos à integridade física do paciente, dos profissionais, as finalidades, né? Dos profissionais e do patrimônio. Por quê? Se o paciente agitar, né, tiver um surto, né, ele pode agredir pessoas, ele pode quebrar aparelhos, quebrar materiais, né, destruir, e fora o risco para ele mesmo, né, que esse paciente ele pode até se jogar pela janela, né? Então, por isso que é essa importância da gente estar contendo esse paciente no leito.
reduzir, reduzir o risco de quedas, é uma das finalidades também, né? Se o paciente for muito agitado, mesmo com as grades elevadas, né? Se o paciente está muito agitado, mesmo assim ele pode cair no leito, certo? Então, por isso que é importante. Aí cai o leito, fratura, tem um traumatismo crânioencefálico, olha a complicação que pode ter, né? Por isso que a gente contém. Reduzir o risco de tração, retirada acidental de dispositivos invasivos, curativo, dentre outros. Criança também a gente contém às vezes, tá? Por exemplo, é muito comum em pediatria vocês observarem uma talazinha, né? A criança, por exemplo, está com acesso funcionado, né? No braço. Aí a gente coloca uma talazinha embaixo e uma atadura, certo? Isso é uma contenção. Para proteger o quê? Para proteger o acesso venoso, para não arrancar o acesso venoso, certo? Então, isso é um tipo de contenção. E às vezes aquele paciente desorientado que toda hora quer retirar o curativo cirúrgico, por exemplo, um paciente psiquiátrico, tá? Imagina o curativo cheio de ponto, né? Recente, que está ainda cicatrizando. Então, se o paciente for daquele tipo que fica mexendo, que fica retirando o curativo, né? Então, há o risco aí de soltar os pontos, de ter uma hemorragia, de ter uma infecção. Por isso que muitas vezes é importante realizar aí uma contenção desse paciente. Permitir a realização de exames e procedimentos. Também, vários tipos de procedimentos, tanto de enfermagem quanto de procedimentos médicos. Muitas vezes crianças e pacientes psiquiátricos, idosos, pacientes orientados. Às vezes é importante a gente conter esse paciente, tá? Por exemplo, uma criança que vai precisar passar uma sonda nasogástrica, né? Uma das formas de conter é enrolar o lençol na criança toda, né? Ela fica igual uma múmiazinha, toda enrolada, só com a cabeça do lado de fora, para que se consiga passar a sonda sem a criança se agitar. E contém essa criança e aí a gente consegue passar a sonda nasogástrica, certo? E qualquer outro procedimento, posicionar a veia, precisa conter, administrar uma intramuscular, precisa conter. Quantas vezes, sala de vacina, que eu já trabalhei durante muitos anos, quantas vezes a gente precisa conter uma criança para administrar uma vacina, né? Às vezes são 2, 3 pessoas para segurar, a depender, né, da força dessa criança e da agitação dessa criança. Então, muitas vezes a contenção é necessária, a contenção mecânica, seja provisória ou seja para permanecer mais tempo, muitas vezes ela é necessária por diversos motivos, tá? Eles vão passar por isso muitas vezes, né? Inclusive, vocês já podem passar por isso no primeiro estágio. Indicações: pacientes com risco de auto ou heteroagressão, tá? Agressão nele ou de outras pessoas, pacientes psiquiátricos que não respondem ao manejo verbal, ambiental e medicamentoso, foi o que eu falei. Ele não responde a uma orientação verbal, ou seja, a gente já conversou com esse paciente, já tentou convencer ele, mas ele não responde a isso, né? Já procurou colocar um ambiente mais tranquilo para ele, isso não tranquilizou o paciente e não teve resposta a resposta medicamentosa, tá? Às vezes acontece do medicamento ter um efeito inverso, né? Eu já vi isso, aconteceu com Aldol. Aldol é um medicamento que a gente usa para paciente com agitação psicomotora, paciente muito agitado, desorientado, né? Que quer sair correndo, que quer fazer isso, fazer aquilo, o médico, dá um Aldol para ele se acalmar. Só que alguns medicamentos desses, psicotrópicos, às vezes tem um efeito inverso. Em vez de acalmar o paciente, ele tem pode ter um efeito colateral de piorar a agitação, tá? Então, a depender da situação, o paciente pode não responder ao medicamento medicamentoso.
As contenções podem ser indicadas pelo médico ou pelo enfermeiro, conforme a avaliação, necessidade e riscos que podem ocorrer. Muitas vezes não dá nem tempo do enfermeiro realmente orientar essa contenção. Às vezes, vocês mesmos, técnicos de enfermagem, vão realizar essa contenção. Quando vocês vão avaliar o risco, né? Paciente agitou, está com risco de se machucar, está com risco de agredir outras pessoas, está com risco de derrubar alguma coisa, né? De deteriorar algum patrimônio, vocês vão conter isso. Não, isso aí depende de uma avaliação do momento, tá? Agitou, a gente precisa conter esse paciente. E isso tem que ser de forma rápida, não dá para esperar, doutor, né? O enfermeira, é para conter? Não, contenha, tá? Paciente agitou, tem qualquer risco, tá? A integridade física dele ou de outra pessoa, dele derrubar qualquer coisa, dele destruir qualquer coisa, a gente contém. A gente não pode perder tempo com isso não, tá? Nunca aplicar contenção por conveniência, punição, disciplina ou correção. Então, a necessidade da contenção é para a proteção do paciente, de outras pessoas, tá? E do patrimônio. Jamais porque a gente quer punir esse paciente. Inclusive, a gente vai estar sempre conversando com esse paciente que está recebendo essa contenção, o porquê que a gente teve que realizar esse procedimento com ele, tá? Porque essa contenção, ela pode causar vários danos psicológicos a esse paciente, tá? Além do risco de causar um dano físico para esse paciente, tem risco de causar danos psicológicos, tá? Desse paciente deprimir, desse paciente ficar com raiva, tá? Desse paciente ter baixa autoestima, desse paciente ficar inerte e não ter vontade de fazer nada, porque ele está contido no leito. E isso pode causar muita revolta nesse paciente. Então, em todo o tempo que esse paciente necessitar de manter essa contenção, a enfermagem ela deve sempre conversar com esse paciente e para explicar o motivo dessa contenção. E jamais ser algo punitivo, tá? Para ele. Jamais a gente deve colocar isso como forma de punição, tá? Aí sim seria uma agressão. E a enfermagem não tem esse direito de punir esse paciente, tá? Então, porque ele agrediu alguém, não é uma punição, é uma prevenção, tá? Faz parte do tratamento. Ele tem que compreender que ele não pode agredir, ele tem que compreender que ele não pode se autoflagelar, né? Então, ele tem que compreender que ele não pode sair quebrando as coisas. Então, é o tempo todo conversando com esse paciente, certo? E sempre com muita vigilância, tá? Então, aqui, gente, tem algumas formas de contenção. Contenção dos membros superiores. Então, tá aqui de punho, tá? Lembrando aqui, ó, você vê que colocou uma faixa e o nó a gente faz por cima, tá? Dessa faixa. Então, aqui colocou, tipo, aqui foi tipo matadura, aqui foi matadura mesmo. Geralmente a gente usa mais atadura. Mas faz uma proteção, tipo uma pulseira, uma faixa que a gente coloca no membro, aqui no caso do punho, tá? E aí a gente dá um nó sem apertar esse punho, porque a circulação sanguínea tem que continuar ali, tá? Se a gente apertar esse punho, a gente vai fazer com que a circulação sanguínea seja impedida de passar, então, de circular. Então, a gente não pode conter amarrando de forma que impeça a contenção, impeça a circulação sanguínea desse paciente, tá? Então, por isso que geralmente a gente coloca uma faixa, tipo uma pulseira, uma abraçadeira, né? E depois faz um nó de forma que não aperte a circulação. Aqui é uma forma de luva. Às vezes o paciente se arranha, às vezes o paciente quer pegar alguma coisa
Então, se a gente enrolar os dedos desse paciente, enrolar a mão toda desse paciente, vai impedir que ele faça muita coisa, tá? E aqui tá mostrando que, primeiramente, a gente deve fazer um rolinho com uma gaze, tá? Para não deixar essa mão muito apertada, ela tem que estar mais aberta, tá? Com a gazezinha aqui, ó, para que não cause danos articulares para esses dedos. Então, por isso que tem que manter ela levemente flexionada, certo? E aí sim a gente vai fazer essa contenção, né? Em forma de luva. Aqui, outras contenções que também pode ser realizada aqui no tornozelo, certo? Sempre assim, olha, observe. Sempre a gente faz uma faixa, tá? Tipo uma braçadeira aqui, a tornozeleira aqui no caso. E depois a gente passa a atadura, dando um nó, sem apertar, né? Esse membro. Aqui, no caso, para conter o tórax do paciente que a gente faz isso quando o paciente é agitado demais, principalmente pacientes psiquiátricos, que não pode elevar, o paciente que não pode, por uma questão cirúrgica ou tudo, ele não pode, ele não pode esquecer que ele não pode se mexer no leito. Então, isso muitas vezes é necessário. Então, a forma aqui de conter o tórax, tá? A contenção aqui de joelho e de quadril. Então, olha, vocês observem que sempre contém, mas sempre com cuidado de não apertar demais, tá? É uma contenção que deve permitir sempre a circulação sanguínea do paciente. Isso é algo muito importante que a enfermagem tem que tomar cuidado na hora de realizar essa contenção. Então, aqui os cuidados na contenção, né, mecânica do paciente no leito. Proporcionar um ambiente privativo, de preferência, às vezes nem sempre é possível, mas de preferência um ambiente privativo. Manter a cabeceira da cama elevada de 30 a 45 graus, e isso para facilitar a respiração do paciente, tá? Porque ele todo deitado, ele pode ter alguma dificuldade respiratória e pode vomitar também tudo, e ele, dessa forma, ele pode regurgitar, né, broncoaspirar. Então, manter essa cabeceira mais elevada. Manter o paciente o mais próximo possível da visão da enfermagem. Então, paciente agitado, contínuo no leito, ele precisa ter uma vigilância maior da enfermagem. Se não for possível visualizar esse paciente, a gente deve ir mais vezes, fiscalizar esse paciente mais vezes, tá? Controlar sinais vitais para ver se esse paciente está tendo alguma alteração, tá? Observar extremidades perfundidas e oxigenadas. Extremidade das mãos e extremidade dos pés. Como é que a gente vê isso, essa questão de perfundidas e oxigenadas? A gente fazer uma leve pressão na extremidade do dedo, para ele ficar vermelhinho, tá? Sinal que o sangue está circulando bem, tá? E está oxigenando o tecido, até as extremidades. Então, é assim que a gente vê a boa circulação, tá? Além de ver o pulso é um sinal também que está circulando sangue, tá? E a questão da extremidade. Se a gente vê essas extremidades cianóticas, ou seja, roxeadas, sinal que a circulação está comprometida. Se a gente vê também edema, que é um inchaço, sinal que a circulação está comprometida, tá? Mudança na cor da pele, palidez, sinal que pode ser um sinal de má perfusão do tecido. Então, é importantíssimo a gente tá mantendo essa fiscalização, tá? Controlar os sinais vitais, observar a extremidade, observar a presença de edemas e aferir os sinais vitais, tá ok?
Esse aqui acabei repetindo, mas não tem importância não. Bom, a contenção não deve pressionar os acessos venosos. Então, aonde tem acesso venoso, na hora de colocar aquele nozinho, tem que ser de um lado e de outro, não aonde tem a punção venosa, tá? Manter as contenções limpas e secas, para não causar lesões, porque a umidade, né, pode facilitar a produção aí, né, a proliferação de fungos, bactérias. Então, tem que manter limpas e secas. Evitar conter em locais que já tenham lesões, para não piorar a lesão que já existe. Evitar imobilizar o paciente que estiver em decúbito ventral, pois dificulta os movimentos respiratórios, além de limitar seu campo visual, ventral com a barriga para baixo, tá? Oferecer constantemente o conforto psicológico, explicando não se tratar de uma ação punitiva, mas sim de uma necessidade de segurança e proteção, foi o que eu já falei com vocês. Observar constantemente a presença de lesões, procurando sempre preservar a integridade física da pele desse paciente, porque a gente não pode estar lesionando esse paciente, né? Causando danos. Observar a cianose, que eu falei, tá roxo, né? A palidez cutânea, se necessário, refazer a contenção para melhorar a circulação do sangue a cada 2 horas, ou menos, a depender do caso. A contenção, saltar a contenção com auxílio de outra pessoa, porque isso tem que ser com a devida vigilância, né? Para que o paciente possa se movimentar mais livremente, observar a necessidade de medicação conforme a prescrição médica para melhorar e controlar a agitação do paciente, porque às vezes o paciente mesmo contido, que eu já vi isso, o paciente mesmo contido, ele pode continuar agitado. Então, mesmo contido, tentar, se for necessário, medicar, né? Porque o paciente contido, agitado, tem mais risco dele causar uma lesão nele mesmo, né? Por ele estar se agitando ali, estando contido. Reavaliar a necessidade de manter ou não a contenção e comunicar ao médico. Observar se esse paciente não está melhorando dessa agitação, ou até ir diminuindo essa contenção, tá? Por exemplo, o paciente está contido no tórax, no braço, na cabeça, nos membros inferiores, está todo contido. Mas você percebe que esse paciente está ficando até apático, né? Que ele não tem mais agitado, ele tem melhorado. Aí você pode, aos poucos, diminuir a contenção até observar o momento que pode retirar toda a contenção. Isso aí é algo gradual, tá? Manter vigilância sobre os riscos psíquicos de contenção, como foi o que eu falei também. Depressão, perda da autoestima, perda da memória, da dignidade, sentimento de abandono, raiva, medo e indiferença. Tudo isso o paciente pode sentir por se manter contido, tá? Por isso que a contenção mecânica, ela deve ser algo de última opção e com todos esses cuidados que a gente falou aqui, tá ok? Eu vou encerrar aqui esse primeiro vídeo, tá? Que agora a gente vai entrar com outro assunto sobre sonda nasogástrica e sonda nasiteral.